Nesta passagem nós descobrimos o quão importante é nós alcançarmos as pessoas com o amor de Deus. E quão importante é nós sermos uma voz que desafia os valores culturais e tradicionais que cegam as pessoas para o amor e para a bondade de Deus. Cada um de nós pode ter um papel importante em mudarmos os valores culturais e tradicionais de uma cidade, de uma comunidade, levando o amor de Deus, levando a bondade de Deus. Nós, ao estudarmos o livro de Atos, nós descobrimos que a igreja naqueles dias teve um crescimento exponencial. Algo tremendo aconteceu e toda aquela região foi impactada pela mensagem do Evangelho de Deus, que são boas novas, que transforma vidas, e eles com esta mensagem de que o reino de Deus chegou, de que Jesus veio para salvar, eles revolucionaram o mundo de então. E este movimento que começou lá no dia de Pentecostes, ele não estava agora apenas restrito a Jerusalém, ele já tinha sido proclamado por todas aquelas cidades vizinhas, através de pessoas simples, que decidiram viver com uma missão, decidiram viver com um propósito, anunciar o Evangelho de Jesus. E a igreja, um movimento que começou com 11 discípulos de Jesus, neste momento ganhou uma grande dimensão, um organismo vivo bastante grande, e passou a integrar uma segunda geração de seguidores de Jesus. Estou a falar de pessoas que renderam as suas vidas a Cristo através da pregação dos discípulos e que são também eles agora discípulos de Jesus e anunciadores e proclamadores do Evangelho de Jesus. Pessoas que amam, têm uma paixão por partilharem a sua fé. A verdade é que à medida que a igreja cresce, ela torna-se mais forte. À medida que a igreja cresce, a presença de Deus torna-se mais intensa no meio deles e nada é perdido com a expansão da igreja. Nós vemos que Paulo leva tudo para um nível superior. Um implantador de igrejas, um missionário fervoroso, e ele estava focado a edificar a igreja nas maiores cidades daqueles dias. Era algo estratégico. Ele entendia a importância das cidades naquela época. As cidades estavam cheias dos pensadores lá da época, era o epicentro da cultura, era o epicentro do comércio. Eles detinham o poder político, o poder cultural daqueles dias, e elas estavam ligadas entre si através de rotas comerciais. E o apóstolo Paulo, ele sabia que se conseguisse edificar uma igreja que mudasse uma cidade, eles iriam alcançar um número mais elevado de pessoas para Jesus e teriam um grande impacto na vida e na cultura daqueles dias. O apóstolo Paulo mostra-nos o poder do Evangelho, mostra-nos que o Evangelho é para todos. E o Evangelho traz mudança às nossas vidas, mas também traz mudança à cultura da cidade. O apóstolo Paulo, ele causou um tão grande rebuliço que os filósofos atenienses, eles decidem levá-lo ao Areópago. E neste lugar, o apóstolo Paulo, ele faz um discurso poderoso. Qual era o padrão de Paulo? Sabe, ele chegou à cidade e o que é que ele faz? Em primeiro lugar, vai ministrar à sinagoga. Vai ministrar às pessoas que conheciam as Escrituras. Ele vai também ministrar na praça principal. Em primeiro lugar, ele vai falar com os judeus devotos, mas também vai anunciar o Evangelho na praça às pessoas pagãs, às pessoas que não conheciam Deus. E a intenção do apóstolo Paulo é o quê? Interagir com as pessoas mais influentes daquela comunidade. Integrar-se na comunidade. Isto revela uma estratégia, revela um propósito. O apóstolo Paulo, ele sabia que se conseguisse ter acesso às pessoas mais influentes da comunidade e que se os seus corações fossem transformados pelo poder de Jesus, outras pessoas se seguiriam por causa da influência cultural e social que aquelas pessoas tinham. Estes homens, eles estavam a tentar insultar Paulo. Por vezes, as pessoas que se consideram intelectualmente superiores, que se opõem à fé cristã.
E usam esses argumentos para nos tentar envergonhar, para nos tentar limitar, para nos ridicularizarem. Esta forma de operar é uma guerra espiritual que o inimigo usa para nos intimidar, para nos impedir de partilharmos a nossa fé. E muitas vezes nós sentimos que não sabemos o suficiente para partilhar a nossa fé, porque permitimos que outros enchessem a nossa mente com esses pensamentos de incapacidade. A cidade de Atenas estava cheia de ídolos, o que significa que eles estavam habituados a ter uma grande variedade de deuses. Mas a verdade é que eles preferiam ter os deuses da sua terra. E da mesma forma que eles estavam confortáveis com os seus ídolos, muitas vezes nós também estamos muito confortáveis com os nossos próprios ídolos. A nossa essência é espiritual. E nós estamos programados para adorar algo. As nossas paixões podem ser ídolos nas nossas vidas. Aquilo que nos motiva, as coisas que nós amamos profundamente, podem ser ídolos nas nossas vidas e podem estar a tomar o lugar de Deus. O lugar que Deus deve ter no nosso coração. Temos um olho de lince, não é? Para ver os ídolos estrangeiros, para ver os ídolos nos outros. Mas estamos tantas vezes cegos para os nossos ídolos porque permitimos que eles ceguem o nosso entendimento. Mas estes homens, eles estavam a ouvir com uma perspectiva de perceberem se a fé de Paulo podia coexistir com a sua cultura sem destruir aquilo que eles já adoravam. A fé de Paulo está a ser escrutinada, Paulo está a ser julgado. E na verdade, meus irmãos, todos os dias a nossa fé está sendo posta à prova. A nossa fé, ela está sempre debaixo de escrutínio. Mas o certo, meu irmão, é que a nossa fé não existe quando está silenciada ou quando está escondida. Paulo estava ciente que naquela comunidade havia uma insatisfação espiritual. Conhecer um Deus verdadeiro, de conhecer um Deus que trouxesse satisfação ao seu coração. E sabe, o homem, a mulher, a humanidade vai viver sempre com este sentimento de insatisfação, com o sentimento de que lhe falta algo, com o sentimento de que não estão completos, que só termina quando nós encontramos Jesus. Jesus vem preencher essa insatisfação, vem completar as nossas vidas, amém? Vem dar propósito às nossas vidas. O apóstolo Paulo sabia que estes homens se achavam superiores aos outros, mais sábios do que os outros. Então começa a apontar algumas falhas na lógica da pergunta que eles estavam a fazer. Será que isto faz algum sentido? O Deus que criou todas as coisas, o Deus que não é um ídolo nacional, não é um ídolo local, um Deus que é abrangente na sua inclusão, um Deus que inclui todo o tipo de pessoas, o Deus que é infalivelmente amoroso. Será que faz algum sentido este Deus precisar alguma coisa de nós? Paulo está a tentar mudar a forma como aquelas pessoas viam Deus. Eles tinham os seus deuses, o Deus do vento, o Deus do sol, o Deus da guerra, o Deus do sexo, todo esse tipo de deuses. Mas o meu Deus é o único e verdadeiro Deus, maior do que todos esses deuses. Deus não está longe. Deus está perto de ti. Paulo está a confrontar estes atenienses com o seu orgulho nacionalista. Paulo está a mostrar que, na verdade, todos descendemos e viemos do mesmo sítio, a mesma origem de Adão. Nós precisamos ser o povo de Deus, defendendo a verdade, afirmando a verdade. E isto significa que temos que elevar Deus acima da nossa nacionalidade. E nós precisamos estabelecer um pensamento bem claro que não permite qualquer tolerância a estes supremacismos raciais. Não há tolerância para a subjugação de pessoas. Amém? Como pessoas do Evangelho, nós precisamos viver como pessoas do reino. E como pessoas do reino, nós vivemos de acordo com os princípios da palavra de Deus. E, na verdade, segundo a palavra de Deus, só há dois tipos de pessoas. Amém? Aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. E sabe, meus irmãos, Deus ama a todos de forma igual. A maior busca na vida é nós encontrarmos e conhecermos Deus.
O homem deseja conhecer Deus. Os deuses romanos e os deuses gregos eram sempre um meio para eles conseguirem alcançar algo mais. O apóstolo Paulo, ele quer deixar bem claro a diferença entre esses deuses e o Deus verdadeiro. O nosso Deus, ele é tão glorioso, ele é tão transcendente, ele próprio é a nossa recompensa. O nosso Deus, ele próprio é o nosso galardão. Deus não é o caminho para algo maior, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é tudo em nós. E ele não é um meio para nós alcançarmos os nossos próprios desejos. Ele é o nosso galardão. No meio deste sermão poderoso, o apóstolo Paulo cita um poeta grego que ainda tem uma forte influência cultural naquela geração. Usa aquilo que nós chamamos de cultura secular, cultura não cristã, pega neste pensamento e salva esse pensamento, redime esse pensamento. Toda a verdade é verdade em Deus. Toda a verdade existe em Deus. E o apóstolo Paulo, ele sabia que para mudar aquela cultura, ele não podia levar apenas as escrituras como fazia na sinagoga. Agora que ele está lá no mercado ou na praça principal, ele tem que encontrar uma forma diferente de comunicar com as pessoas. E então ele vai usar algo que está assimilado naquela cultura para chegar à palavra de Deus. Meus irmãos, o nosso propósito na vida é o avanço do reino de Deus. Mas para alcançarmos pessoas, isto implica que nós temos que nos relacionar com elas. Temos que conhecer o seu coração. Temos que levar compaixão. Temos que levar cuidado. Isto significa que também temos que ser sábios na abordagem que nós fazemos. Significa que a nossa conversação deve ser intencional. Deve ter o propósito de anunciarmos Jesus. E precisamos também reconhecer, quando nós falamos de evangelismo, não há um modelo único, não há um padrão único que nós podemos usar. Nós precisamos encontrar a forma de comunicar com os seus corações. Ele fez tudo o que podia, tudo o que não envolvesse pecado, para alcançar pessoas, para ajudá-los a verem que o Deus que servimos não é apenas um Deus grande, mas é também um Deus bom. O Deus que criou todas as coisas, que tudo governa, Ele quer caminhar contigo. Quer amar-te, quer cuidar de ti, quer perdoar-te, quer capacitar-te, quer elevar-te, quer te dar uma nova canção. Então, meus irmãos, vamos ser anunciadores do Evangelho. Amém? Vamos viver com uma missão. Vamos partilhar esta mensagem naquilo que nós fazemos. Estejas na tua casa, estejas com os teus familiares, estejas no teu trabalho, estejas no mercado. Vamos viver com esta intenção. Eu vou partilhar a fé. Este é o nosso propósito. Amém?